X-Tudo Caboquinho, com Orlando Câmara. Terça-feira, né? Você já sabe, tem Orlando Câmara aqui conosco. Informação, análise, comentários sobre cidade, sociedade, cultura, comportamento e, claro, a pergunta de todas as terças-feiras. Orlando, conta pra gente, meu amigo, qual que é o sabor da coluna de hoje? Olá para vocês, o sabor de hoje é de vazio urbano. Não sei se vocês, ao se movimentarem pela cidade, reparam na paisagem. Eu, por exemplo, que não dirijo, toda vez que me locomovo pela cidade, eu faço isso muito, eu fico muito atento à paisagem urbana. Me impressiona que em vários bairros de Manaus existe um vazio imobiliário enorme. São imóveis, quarteirões inteiros, completamente vazios ou abandonados. E aí alguém vai dizer, Orlando fala muito do centro. No centro, tudo bem, tem muito imóvel vazio, mas eu não me refiro só ao centro. Nós temos bairros importantes, como por exemplo, Aparecida, que fica no centro, mas temos Cachoeirinha, temos a Djalma Batista e temos também o Vieira Alves. Às vezes, com quarteirões inteiros, sem moradia e sem operação de comércio e serviço. É impressionante isso. E aí, esse vazio urbano, ele denota três situações. Uma situação é a perda de importância comercial ou residencial daquela área. O outro é um esvaziamento urbano, normal, de cidades em áreas velhas, né? Ou o excessivo acúmulo de imóveis por pouquíssima gente. Esses são os parâmetros do vazio urbano. Isso é uma coisa que me incomoda profundamente. E, voltando ao centro, realmente nós temos imóveis abandonados e a maioria deles, às vezes, você olha um imóvel grande, ele não é de particular. Ele é um imóvel de ente público, como, por exemplo, a antiga sede do Citibank e depois do Mastercard, que fica bem aqui perto da rádio, né? Fica na 10 de julho, na José Clemente, e que é um imóvel do Tribunal de Justiça, fechado há anos. Ele servia de garagem para camelô. Aí alguém foi lá e fechou com tijolo e cimento, mas ainda assim é um imóvel abandonado e que enfeia o espaço público. Na Eduardo Ribeiro, no último quarteirão da rua, onde nós temos o Hotel Casa Perpétua, nós temos também uma iniciativa do SESC na Escola de Gastronomia, o único imóvel abandonado naquela área é da Jusceia, que não ocupa o imóvel e também não se desfaz do patrimônio, não vende, não dá outro uso. Então, no centro, tem um pouco essa configuração, mas na cidade inteira é uma coisa que chama atenção, que surpreende. Nós temos vazios urbanos muito significativos. Reparem, quando vocês percorrerem Vieira Alves, quantas lojas fechadas, quantos complexos comerciais inteiros sem nenhum tipo de ocupação. E isso não é de um mês para cá, nem é da época da Covid. Isso é anterior. Por exemplo, os grandes vazios da Djalma Batista são anteriores à Covid, à pandemia. E por acaso saiu essa semana uma pesquisa, na verdade no dia 14 de agosto, saiu uma pesquisa da campanha Despejo Zero, que dá conta que 5.527 famílias manauaras foram despejadas em menos de 2 anos, num período que vai de outubro de 2022 até julho de 2024. Essas 5.527 famílias despejadas, elas representam 178 mil pessoas em Manaus que sofreram despejos ou remoções forçadas nesses menos de 2 anos. E pasmem, grande parte delas é de mulheres, crianças ou idosos. Esses 178 mil pessoas que foram despejadas ou que sofreram remoções forçadas, mais de 100 mil pessoas são mulheres, idosos ou crianças, ou seja, um público muito mais vulnerável. E a pesquisa, ela se aprofunda um pouco nesses dados e eu acho importante que a gente fale aqui, porque nós tivemos 5.527 famílias, eu repeti o número que para mim é um número impactante, 178 mil pessoas que sofreram despejo ou remoções forçadas em Manaus em menos de 2 anos. E nós temos 29.344 famílias que vivem sob a ameaça de despejo e mais 12.814 que se encontram com o despejo suspenso. Ou seja, existe uma crise imobiliária em Manaus notória. Enquanto os imóveis novos, de luxo, de classe média, avançam muito em relação à questão das moradias populares, nós temos um déficit habitacional
enorme em Manaus e que eu me surpreendo em não ver esse assunto na boca dos candidatos a prefeito ou a vereador. Eu tenho visto algumas iniciativas, é preciso falar inclusive da parte do governo do estado e da parte da prefeitura em menor monta, é verdade, mas tenho visto, de conjuntos habitacionais para a classe média baixa. E recentemente vi iniciativas do governo, em parceria com o governo da União, de moradias populares, né? O próprio trabalho do Prosamin é também um programa de, não sei se de reassentamento ou de habitação, podemos dizer, né? A mim parece que essa questão tem que ser melhor discutida. Nós estamos vivendo no 5º PIB das capitais brasileiras. Como é que a 5ª cidade mais rica do Brasil tem tanta gente despejada, removida, sem ter onde morar? Eu já falei a vocês que outro dia eu fui ao centro e que eu passei por uma ação à noite, né? Eu passei por uma ação de cidadania que dava comida às pessoas ali perto da praça da polícia, ali na rua Rui Barbosa, e que eu me surpreendi com a multidão de famílias que vivem na rua, pelo menos elas tinham um aspecto de quem não tinha onde morar, que tomava o quarteirão inteiro. Aí depois que eu saí do local onde eu estava no centro para uma exposição de arte, eu fui a pé para casa também, que eu ainda moro no centro, e dei de cara com pessoas que reviram o lixo em todas as ruas. É uma cena trágica. Esse é o cenário na 5ª capital mais rica do Brasil. Nós estamos falando disso onde, quando e por quê? Nós estamos numa eleição e isso merece ser falado, ser debatido. Essa eleição não é para a classe média que mora na zona centro-sul nem na zona oeste. É uma eleição para todos os manauaras. Bem, desejo a vocês uma boa semana, que a gente consiga encontrar soluções para velhos problemas. Bom dia.